Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Dedê. E aí, loirão? Beleza? Quando o Gabigol tá louro, esquece. E não tinha Gabigol, hein? Vai balançar. Sem Nem Gabigol, precisou hein? de Bruno Henrique, nem precisou de Gabigol, nem precisou de Felipe Luiz, nem precisou de Rodrigo Caio. Então, vamos lá, 3-1, Mengão pra cima do Palmeiras, o Dedê. Eu avisei, queria tirar sarro, né? Ó. Ai, meu pé tava pronto. O pé esquerdo tava, ó, solto. Gigantes, pelo momento, pelos investimentos, o Palmeiras completo, o Flamengo desfalcado, gigantes igualmente fortes. Sob os olhares de um reforço considerável, Davi Luiz, nos camarotes do Allianz Parque, os cariocas tiveram a primeira chance. No recuo de Danilo, Pedro foi esperto. Foi uma confusão, até Pedro concluir na trave, já em impedimento. Uma rápida resposta, Wesley arriscou à direita de Diego Alves. Era para ser uma réplica flamenguista, veio a tréplica alviverde. O Everton ligou um rápido contra-ataque, com Dudu, que combinou com o Wesley. Ele deixou o Isla perdido para abrir o placar. Terceiro gol do camisa 11 no Campeonato Brasileiro. Bateu no gol, desviada, gol! Gigantes rivais iguais. Em 2 minutos, uma desatenção. E Everton Ribeiro, bom com a perna esquerda, deu perfeita assistência com a direita. Michael subiu com estilo para empatar o clássico. Michael, o segundo dele no campeonato. A este nível, quando estamos a jogar para vencer campeonatos, não podemos sofrer um golo no segundo a seguir a nós termos marcado. Um problema muscular tirou a Arrascaeta em um Flamengo já sem Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio. Entrou Vitinho aos 23 minutos. Jogada verde, Zé Rafael com Wesley e no cruzamento, William Arão mandou para fora. Não saiu o gol lá, não saiu o gol cá na etapa inicial. O chute de Vitinho levou perigo para o Everton. Só isso. Scarpa entrou na vaga de Rafael Veiga, foi dele a bola para Piquerez. O goleiro pegou. Aí foi o Flamengo. Ramon arriscou de longe, Zé Rafael desviou. Everton Ribeiro poderia, mas deixou a bola ir para escanteio. Everton Ribeiro parecia prever. Ele estava na bola, mas deixou Vitinho dar uma assistência perfeita. Tanto quanto a cabeçada de Pedro. Vira-vira no Allianz Parque. 2-1. Ele não marcava há 2 meses. Ele marcou pelo terceiro jogo seguido contra o Palmeiras. Ele fez o 12º na temporada. Tinha mais. Vitinho para Michael pela esquerda. Ele se livra de Marcos Rocha como quer e define o placar. Foi o terceiro dele no campeonato, o segundo no jogo, o terceiro do Flamengo no duelo. 3-1. Mais um dele, Michael no contra-ataque do Flamengo. Será que o Renato Gaúcho já mostrou o seu DVD para ele? A carreira de atacante matador? Não está preparado ainda. Mas ele, como eu falei, ele tá jogando muito bem. Eu procuro conversar bastante com ele, procuro fazer com que ele se coloque de uma maneira que toda vez que ele receba as bolas, ele possa fazer as jogadas dele. Com o auxílio do VAR, Zé Rafael foi expulso por essa falta em William Arão. Só aumentou o prejuízo alviverde, que não era pequeno. O Flamengo tinha vários desfalques. No duelo de gigantes, um confronto direto na parte alta da tabela de classificação. O Alviverde chegou à 4ª derrota nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 partidas a menos que o vice-líder, o próprio Palmeiras, e o líder Atlético Mineiro. E com esse resultado subiu para o 3º lugar. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa. E a gente segue fazendo nosso trabalho, seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. O futebol é
a eficácia e ganha quem comete menos erros. Eu vou voltar a referir, parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns à equipa do Flamengo, e nós temos a certeza e a convicção que temos que fazer mais e melhor e temos que melhorar. Segue o tabu. Abel Ferreira ainda não venceu o Flamengo. Aqui no Allianz Parque, no duelo de dois gigantes do Brasileirão, um baixinho fez a diferença, no alto de seus 1,66 m. Edenilson, mais uma vez, meu querido. Edenilson, o Mengão continua atropelando, meu querido. O seu Palmeiras, fizemos uma pururuca ontem com pouco, Denilson. Chora, Denilson. Ô Renata, fala pra esse menino, Renata, respeita esse manto aqui, ó. É Mengão, Denilson, é Mengão, Denilson. Denilson Show, só 3, hein? Ó, o Donizete. Quando tirou o chapéu, gol do Michael. Tirou o chapéu de novo, gol do Michael. Até quando esse Palmeiras seu vai ganhar do Flamengo, hein, Denilson? Quem tá falando aqui é Sérgio Teixeira de Freitas, Bahia. Dedê, não fica triste não, Dedê. Palmeiras é só mais um, todo mundo aí é freguesia do Mengão aí em São Paulo. Valeu, não chora não, Renata, pega leve com ele, hein. Beijão, fã do Jogo Aberto aqui, Paulo Henrique e Olívia, direto do Rio de Janeiro. Vai, Mengão! Isso é verdade. Isso eu já sabia, disse aqui. Eu erro bastante. Agora, quando são os jogos decisivos na parada, aí, né, a loira resolve parar de brincar, joga sério, como o Flamengo. Tomou um gol, não esperou nem 2 minutos para reagir, para empatar a partida. E depois fez uma partida, um jogo equilibrado. O Palmeiras até teve algumas poucas chances, mas o Flamengo parecia que jogava em casa. O Michael estava naquele dia, o Arão, uma solidez ali no meio-campo. Everton Ribeiro aparece. E olha que o Arrascaeta se machucou, porque senão eu teria errado o palpite. Teria sido 4, 5. Isso é verdade. Quando eu falei pra você que eu vou comemorar muito ainda o 4-0 do Inter no Flamengo, você riu. Mas é verdade. Loirão, eu não vou ser injusto com você tem razão. Até porque eu quero ser feliz, né? Então, mas assim, você tem realmente razão, sem ironia nenhuma, porque depois que o Arrascaeta saiu, o Flamengo até perdeu um pouco do ritmo da criação das jogadas ali do meio de campo, porque passa muito por ele as jogadas principais. O Vitinho tem outra dinâmica, não substitui exatamente no que faz o Arrascaeta. É um outro estilo de jogador, ele tem essa característica que a gente está mostrando na imagem, que é a finalização de fora da área, faz vários gols assim, que é um outro jogador que o Renato Gaúcho recuperou essa autoestima, essa confiança, assim como o Michael destaque, né, marcando 2 gols, né, não só o gol de cabeça que foi um golaço, mas também uma outra característica que ele tem, que é essa velocidade, o mano a mano e o drible em cima do Marcos Rocha. O Palmeiras não pode marcar um gol num adversário tão difícil e com menos de 2 minutos sofreu empate. E eu acho que esse gol tão rápido que o Flamengo marcou, após o gol do Palmeiras, o Palmeiras acho que sentiu um pouco esse gol. Não deu tempo do Palmeiras, de repente, planejar ali uma outra estratégia de jogo, ter um pouco mais a bola, tirar o ritmo do jogo do Flamengo, porque o Palmeiras faz o gol e logo em seguida o Flamengo já faz o gol. E aí o Palmeiras sentiu um pouco. Denilson, em elenco. Às vezes a gente pensa muito nos 11 titulares, naquele time que sempre aparece escalado pelo treinador, mas o Flamengo ele conta com outros atletas. O Michael, desde que o Renato Gaúcho especialmente chegou, parece que cresceu demais em termos de futebol, de participação, tem sido mais confiante também. O Pedro precisava desse gol, quebrou um jejum, volta a fazer um gol pelo Flamengo. O Vitinho entrou bem, não é? É específico na bola parada, cobrança de escanteio. Então a gente vê que o Flamengo também tem outras armas. Sim. Quando você vê um Ramon, que ninguém imaginava que jogaria tão bem no lugar do Felipe Luiz, a zaga do Flamengo tão contestada há pouco tempo, agora
não fez uma falhazinha. Nem dá pra falar da zaga, até porque quem ficou pra trás no gol aí do Wesley, ó, eu acho que foi até Golaço. uma falha do Isla, né? Vai lembrar. Falha não, né? Porque também aí é o mérito do atacante, o Dudu, que enfia uma bola perfeita pro Wesley. Enfim, o Flamengo soube se impor e é um time que, na minha opinião, tá aí se credenciando de novo pro Campeonato Brasileiro, vai brigar com o Galo. E o Palmeiras tá na briga ainda, mas tem que reagir. Tem que reagir. Eu acho, assim, o segundo tempo, quando o Abel faz as alterações, obviamente buscando o gol adversário, de repente ocupar mais o campo do Flamengo, acabou não surtindo efeito essas alterações. Os jogadores que entraram não entraram bem, não conseguiram criar dificuldades para o sistema defensivo, tanto é que o gol de contra-ataque do Flamengo, a hora que o Vitinho acha o Michael sozinho no mano a mano, e aí assim, a chance de dar certo a velocidade e a jogada individual é muito grande nos pés do Michael. Foi driblado até com uma certa facilidade o Marcos Rocha? Foi, até pela experiência dele. Não sei se dava tempo de parar um pouco mais, fazer o Michael ter um outro pensamento, né? Porque quando ele sai em velocidade e o Marcos Rocha tenta levar ele para o fundo, ele dá o meio para o Michael com a perna direita. Então acho que dava para ter tido uma leitura de marcação diferente, que é esse lance que a gente está vendo. Ó. Ele foi driblado facilmente. Muito mérito do jogador, do Michael, que, sendo redundante, né, o Renato Gaúcho também recuperou o Michael, que está mostrando a personalidade, que é difícil para um cara sair de um time como o Goiás, onde ele era o cara, a referência, o time jogava a favor dele, e ir para um Flamengo assim, recheado. Onde ele disputa a posição com o Bruno Henrique. E não joga, e o Flamengo nunca jogou em função do Michael, né? Então é complicado para ele essa adaptação, e o Renato Gaúcho agora recuperou o bom Michael que a gente viu no Goiás. Eu falei da zaga Gustavo Henrique e Bruno Viana, que, na minha opinião, teve uma partida perfeita, talvez até com a inspiração do Davi Luiz, novo reforço do Flamengo, que estava dentro do Allianz Parque, acompanhando a partida. Está aí ele ao lado do Marcos Braz e de outros integrantes da diretoria. E o Davi Luiz, que diz que está pronto, que daqui a pouquinho já estreia, não tem essa de ficar esperando, se recondicionando. Mas é legal porque o Rodrigo Caio, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas tem uma inconstância quando o assunto é a questão da lesão, do aspecto físico, se lesiona muito facilmente. Então, é legal a gente ter um outro jogador também para jogar com ele ou para substituí-lo. O Flamengo está se reforçando ainda mais e de maneira pontual, o que necessita. Chovendo uma olhada a gente falar da qualidade técnica do Davi Luiz, mas essa presença de um jogador que tem uma história legal com a seleção brasileira, melhor ainda no futebol europeu, ganhou títulos importantes, então ele chega para configurar naqueles jogadores, enfim, Diego Alves, Diego Ribas, jogadores mais experientes, Felipe Luiz, de controlar esse vestiário, né? Facilita ainda mais o relacionamento dos jogadores com o Renato Gaúcho. Bom, daqui a pouquinho mais detalhes sobre